Falamos de justiça e de impunidade funcional. Neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, regressamos ao papel do Ministério Público e ao caso que marca a agenda política desde o dia 7 de novembro. E não deixamos escapar um olhar atento a alguns apoios da campanha interna no PS. Tudo isto sem esquecer o tradicional improviso na parte final. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel, bem-vindo. Viva, Paula. Esta semana, na sua crónica no Expresso, começa por pedir desculpa por insistir. Mais uma vez, é o papel do Ministério Público que obriga a este regresso a um tema que Miguel tem optado por destacar. Começa por comparar formas de funcionamento da investigação em vários países do mundo para concluir que estamos perante uma profissão que goza de uma impunidade funcional como nenhuma outra. Comecemos então por aí. Quer avançar com os seus argumentos? Bom, eu digo que o Estatuto do Ministério Público em Portugal é excepcional comparado com outros países. Há países onde o Ministério Público depende diretamente do Ministro da Justiça, com o fundamento de que se o Ministro da Justiça não pode mandar na ação penal e na atuação do Ministério Público, não pode de facto ter uma política de justiça. Limita-se a fazer um bocadinho aquilo que faz aqui, que é tratar das instalações e pouco mais. Há países onde os procuradores são eleitos pelos cidadãos, diretamente a eleições, eles olham para o currículo do procurador, o que é que ele fez nos anos anteriores, e votam nele ou votam noutros candidatos que concorrem para o cargo. E há países onde o Ministério Público é de facto autónomo, é independente do poder político, que é como eu acho que deve ser, mas no seu funcionamento interno eles têm uma hierarquia e vão respondendo pela escala acima da hierarquia, no topo da qual está um Procurador-Geral da República que responde perante o Governo ou perante o Parlamento, ou seja, há um controle externo. Em Portugal, esse controle não existe, a não ser do ponto de vista disciplinar, perante um Conselho Superior do Ministério Público, cuja maioria de membros é do próprio Ministério Público, o que quer dizer que eles se autorregulam e, portanto, é um poder que não tem paralelo em Portugal, nem a nível das instituições democráticas, nem a nível de serviços públicos, nem a nível de qualquer outra profissão que eu conheça. O que é que se podia ter feito para mudar esse cenário e quem é que poderia ter desempenhado esse papel? Olha, Rui Rio, que tem sido muito difamado nas suas intenções, começou por tentar chamar o PS para a revisão do Estatuto do Ministério Público, começando exatamente por alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público e pelo menos torná-lo semelhante ao que existe no Conselho Superior da Magistratura, que regula disciplinarmente os juízes e onde a maioria dos membros não é juiz, são membros civis. Foi acusado, ainda esta semana havia várias pessoas acusarem de tentar politizar o Conselho Superior do Ministério Público. Disseram que aquilo que ele queria era nomear políticos para o Conselho Superior do Ministério Público. Isso é falso, porque nunca ninguém chegou a saber quem é que ele queria nomear para lá. Mas fizeram-lhe imediatamente um processo de intenções, dizendo que o que ele queria era nomear políticos para o Conselho Superior do Ministério Público. E tudo acabou aí. E, de facto, isso reflete, do meu ponto de vista, não só o fichamento corporativo do Ministério Público, como também da parte dos outros agentes políticos, de outros partidos, como o Partido Socialista, o terror de tentar enfrentar o Ministério Público, os poderes inamovíveis do Ministério Público, com as consequências que, do meu ponto de vista, resultam muitas vezes no abuso de poderes desta instituição. Terá faltado coragem política aos partidos, na sua opinião? Falta, é aquilo que eu escrevo no meu texto, quer dizer, os partidos não têm coragem de mexer no Estatuto do Ministério Público, porque toda a gente desatará imediatamente aos gritos, a começar pelos jornalistas, a dizer, olha, os políticos a ver se conseguem safar-se e serem corruptos livremente. Os jornalistas também acham isso, o povo acha obviamente isso, e portanto não há coragem de mexer neste Estatuto. O Miguel é muito crítico do trabalho do Ministério Público e considera mesmo que por vezes... Deixe-me interromper. Com certeza. Não. Eu já distingui, inclusivamente no meu anterior texto no Expresso, aquilo que é o funcionamento global do Ministério Público,
pelo país fora, que eu acho que presta um serviço insubstituível e inestimável na maioria dos casos, daquilo que é um organismo fechado e elitista do Ministério Público, que é o DCEAP de Lisboa, a Direção Central da Ação Penal de Lisboa. São coisas diferentes. A sequência da minha pergunta era justamente essa, ou seja, quando eu digo que é crítica é no sentido em que o Miguel diz que por vezes o desejo de justiça popular encontra um departamento de investigação, lá está, com vocação para investigar poderosos e gente mediática, dando a ideia que nem todos devem ser tratados por igual. É aqui que considera que estamos a falar de uma justiça que tem várias velocidades? Exatamente, repare, hoje em dia o DCEAP já está um bocado diferente, mas houve tempos em que havia só um procurador na prática, que era Rosário Teixeira, que reportava a um só juiz de instrução, que era Carlos Alexandre. Isto era inacreditável, quer dizer, todos os casos importantes do país, todos aqueles casos mediáticos ou que tocavam em figuras importantes ou em figuras políticas, eram investigados por um procurador e eram levados a um só juiz de instrução. Isto era uma cena absolutamente única no planeta. Não existia em nenhum país do mundo, em nenhum país do mundo. E hoje em dia, embora já haja mais procuradores no DCEAP com capacidade investigatória, aquilo continua a ser um clube fechado, onde se convencionou que tudo o que é, que eles chamam alta criminalidade, mas não é alta criminalidade, é aquilo que é mediático ou que é mais importante, está tudo concentrado ali. E, portanto, é um departamento que tem tendência a tornar-se não um departamento de investigação da justiça, mas justiceiro, onde quem lá trabalha tem um sentimento que eles são os justiceiros em nome do povo e que fazem um bocadinho a extensão daquilo a que eu chamei a justiça de café. Voltemos ao caso que nasce a partir do dia 9. Entendo que as explicações que a Procuradora-Geral da República deu, entretanto, para além do que estava naquele simples parágrafo do comunicado, não colhem. Quer explicar? Não colhem, porque o que ela disse em substância foi: perante a notícia de um crime, o Ministério Público é obrigado por lei a investigar. E uma vez aberta a investigação contra o Primeiro-Ministro, aberto o inquérito contra o Primeiro-Ministro, por um dever de transparência, eu sou obrigado a torná-lo público. Ora, nenhum destes argumentos tem razão de ser. Primeiro, não havia notícia de nenhum crime contra o Primeiro-Ministro. O Ministério Público é que concluiu que haveria um suposto crime ou a suspeita de tal em relação ao Primeiro-Ministro. E o que eu digo é, não é pelo facto de nas escutas aparecerem 2 ou 3 pessoas a dizer eu vou falar com o Primeiro-Ministro, ou arranja uma entrevista com o Primeiro-Ministro, ou arranja a maneira de eu falar com o Primeiro-Ministro, que se pode concluir as 3 coisas simultaneamente. Que, de facto, essa pessoa falou com o Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro os recebeu e concordou com o que essa pessoa ou essas pessoas queriam, e que o que essas pessoas queriam era qualquer coisa de ilegítimo ou de criminoso. Ora, nada disso resulta das escutas, nada disso resulta da indiciação. Portanto, não havia notícia de crime algum. Mas mesmo que o Ministério Público não tivesse entendido isso e tivesse decidido abrir um inquérito ao Primeiro-Ministro, nada obrigava a Sra. Procuradora a escrever aquele parágrafo e, segundo o tal dever de transparência que ela invoca, a tornar público que estava a investigar o Primeiro-Ministro, porque, como eu escrevo, todos os dias o Ministério Público recebe denúncias de crimes ou tem conhecimento de eventuais crimes praticados por alguém e não vai a correr, avisar o investigado, olha, você está sob investigação, veja lá, não é? Nem torna isso público, nem faz comunicados, só quando tem, de facto, a investigação muito avançada e quando chega ao ponto em deter as pessoas para interrogatório de um juiz, é que torna público o que se está a passar. Neste caso, não. Neste caso, sem qualquer, a meu ver, indícios de qualquer crime em relação ao Primeiro-Ministro, resolveu tornar público, nós estamos a investigar o Primeiro-Ministro por suspeitas de crime disto ou daquilo. Portanto, Miguel, não compreende o argumento de que não referir que existia uma investigação a uma figura tão importante como a do Primeiro-Ministro pudesse revelar alguma defesa por parte do Ministério Público e pudesse vir a ser acusado disso mais tarde? Não, de todo. Não tem cabimento nenhum, porque se concluirmos isso, é fácil derrubar um governo. Quer dizer, amanhã temos outro Primeiro-Ministro, eu mando para lá uma denúncia anónima para o Ministério Público, quer dizer, olha que eu suspeito que este Primeiro-Ministro esteve a fazer isto e aquilo que pode ser crime de corrupção ou tráfico de influências. Segundo a lógica da Procuradora, ela é obrigada a abrir o inquérito, teve notícia de um crime, e uma vez aberto o inquérito, ela tem que tornar público um comunicado a dizer estamos a investigar o Primeiro-Ministro por suspeita de crime disto. E pronto, ele demite-se. É fácil derrubar um governo.
pela lógica da Procuradora-Geral da República, basta uma denúncia anónima de um cidadão qualquer a lançar suspeitas sobre um primeiro-ministro e o governo está derrubado. Isto é completamente insustentável. Como compreende, é insustentável. A Procuradora sabia muito bem que ao escrever aquele parágrafo, o Primeiro-Ministro só podia demitir-se. Portanto, ela não é ingênua. E também, como eu escrevo, quer dizer, ela deve saber português. Se não sabe português, é grave. O Miguel diz que Lucília Gago sabia ao que ia ao escrever o parágrafo. Acha que a Procuradora tinha então a intenção de derrubar o Governo e o Primeiro-Ministro? Olha, há duas teses. Uma é essa. A outra é que tudo isto foi feito com imensa incompetência e imensa leviandade. Eu subscrevo a segunda tese, não vou pela primeira. Não vou pela tese conspirativa, que seria gravíssima, acho que não. Agora, o que acho é que tudo o que já conhecemos desta investigação da Operação Influencer revela de cima a baixo uma absoluta incompetência funcional de quem atuou neste processo. E aquilo que eu acho grave, de facto, é que esta incompetência funcional passe sem sanção. Aquilo que foi feito, por exemplo, em relação ao Presidente da Câmara de Sines, é absolutamente inacreditável. Inacreditável. E quando o juiz de instrução o manda em liberdade, sem sequer lhe fixar termo de identidade e residência, que é uma coisa que decorre automaticamente de alguém ser constituído arguido, o juiz nem sequer o constituiu arguido. Um homem que esteve 5 dias e 5 noites preso numa cela da polícia. Um homem que foi publicamente exposto perante a gente da terra que o elegeram como corrupto, suspeito de corrupção. E no fim, nem um pedido de desculpas recebe. Nem sequer um pedido de desculpas público. Nada acontece a quem o investigou. É esta incompetência e esta leviandade de investigação que eu acho que não pode passar sem sanção pública. Sinceramente não pode. Porque senão, quer dizer, é aquilo que eu digo, hoje foi o Presidente da Câmara de Sines, amanhã foi o meu vizinho, depois da manhã foi não sei quem e depois somos nós. Depois batem-nos à porta. Ora, eu não gosto de viver num país onde existe uma autoridade em que eu tenho que confiar, porque ela é essencial para a administração da justiça e para a investigação penal, que é o Ministério Público, em que tem um departamento que pode funcionar assim, revelando tamanha incompetência, enganando-se na transcrição de uma escuta e em vez do nome António Costa e Silva, põe o nome António Costa, que por acaso é Primeiro-Ministro, e em que estes erros passam sem sanção. Aqui chegados, a história não se reescreve e temos eleições marcadas, mas antes ainda o PS escolhe uma nova liderança. Olhamos agora para os apoiantes de Pedro Nuno Santos e aqui o Miguel admite a sua surpresa perante personalidades que o espantaram pelas cambalhotas políticas que acabam de dar. Falo de Álvaro Beleza e Francisco Assis. Acharia mais lógico que surgissem numa lista de apoio, por exemplo, de José Luís Carneiro? Pelo menos que não apoiasse a ninguém. Álvaro Beleza é o presidente da SEDES. A SEDES, como sabemos, é, desde a origem até hoje, uma associação que reúne pessoas do PSD e do PS. Basta ir revisitar as entrevistas de Álvaro Beleza para se perceber que nas entrelinhas ele é um apoiante do Bloco Central, que hoje em dia ninguém é um social-democrata para a direita e, portanto, quer dizer, as ideias dele não têm nada a ver com as de Pedro Nuno Santos. Quanto a Francisco Assis, que é o presidente do Conselho Económico e Social, que é um conciliador por natureza, que eu considero das vozes mais lúcidas do Partido Socialista. Todas as entrevistas que ele deu, todas as declarações que ele fez, todas as conferências que ele vai, toda a sua atuação política vai exatamente no sentido oposto àquilo de Pedro Nuno Santos. E é de facto curioso que assim que Pedro Nuno Santos anuncia a sua candidatura, logo no dia seguinte, o primeiro gesto dele é almoçar com Francisco Assis, e sai do almoço com o apoio de Francisco Assis. Eu fiquei na expectativa de ver como é que Francisco Assis ia justificar esse apoio. Ora, li um texto que ele escreveu no Jornal Público a tentar explicar, vi uma entrevista que ele deu na televisão, vi outras declarações dele avulsas já não sei aonde, e em todas elas não aparece a menor lógica explicativa. Ele não consegue explicar, ele mete os pés pelas mãos, uma atrapalhada imensa, e eu fico perplexo, porque de facto é aquilo que eu digo, eu já vi muitas cambalhotas a serem dadas na política partidária, agora estas duas não estava à espera. Não deixou de ser dois nomes que acabam por pesar bastante a favor da candidatura de Pedro Nuno Santos, não lhe parece? Internamente, sobretudo, mais do que externamente, porque de facto o Partido Socialista, os eleitores socialistas que vão ter que escolher entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro,
vão ter pela frente uma opção. Eles sabem, nesta altura do campeonato, eles sabem perfeitamente que se a maioria deles prefere Pedro Nuno Santos, eles temem que a maioria dos eleitores socialistas, não dos militantes, na hora de votar, preferisse votar em José Luís Carneiro para primeiro-ministro. E, portanto, eles têm este dilema pela frente. E, por conseguinte, todas as calções à direita do Partido Socialista que Pedro Nuno Santos consiga arrebanhar são muitíssimo bem-vindas, porque acalmam as hostes internas e poderão acalmar as hostes externas. Do PS e do país para o mundo, chegamos ao momento do improviso. Abrem-se as portas de mais uma cimeira sobre o clima, realiza-se no Dubai, no momento em que não faltam apelos para a urgência de respostas perante uma situação de emergência que se arrasta cada vez mais no tempo. Os desafios são muitos e as suas expectativas, Miguel? São poucas, como eu acho que são as de quase toda a gente. Primeiro, logo pelo local da realização. O Dubai é o sétimo. O Dubai é um dos países que fazem parte dos Emirados Árabes Unidos. São 7. E o Dubai é o sétimo. Os Emirados são o sétimo produtor mundial de petróleo, um grande produtor mundial de petróleo. Também é certo que é um país que tem investido muito na energia verde. Vão investir este ano e nos anos seguintes, nos próximos anos, qualquer coisa como 55 mil milhões de euros na energia verde, mas investem o triplo na expansão da capacidade produtiva extrativa de petróleo. E, como já tinha acontecido na cimeira ano passado, Sharm el-Sheikh, este COP, que tem lá dentro milhares de pessoas reunidas, desde pessoas que não se percebem o que estão lá a fazer, até a nossa Ministra do Ambiente, que devia estar em Portugal, preocupada com a iminente falta de água no Algarve. Ministra da Agricultura. Da Agricultura, exatamente, Maria do Céu Antunes, mas que prefere estar a passear-se no Dubai. Eu compreendo que seja mais agradável. Mas tem lá uma quantidade de gente que não serve para nada, mas tem dezenas de lobistas representantes da indústria petrolífera e da indústria do gás. E tem um presidente da Cimeira que, aliás, é presidente de uma petrolífera, tanto quanto sei, não é? Exatamente, a petrolífera estatal dos Emirados. Ora, se tomarmos como boas e como verdadeiras, e são as palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, que diz que a crise climática e o objetivo de limitar o aquecimento global em 1,5 graus até ao final do século só pode ser conseguido se pusermos fim aos combustíveis fósseis, é verdadeiramente notável que se faça uma cimeira do clima num país que é o sétimo maior produtor mundial de petróleo e onde os representantes da indústria petrolífera e do gás estão a atuar livremente como lobistas. Isto é como se houvesse uma cimeira mundial para a desintoxicação das drogas e passeassem-se pelos corredores livremente os maiores produtores dos cartéis de droga. É verdadeiramente incompreensível, não é? E, portanto, esta é a grande hipocrisia desta cimeira. Por outro lado, há quem diga que mais vale ter a raposa dentro do galinheiro e tentar negociar com ela do que tê-la fora do galinheiro, pronta a atacar assim que as galinhas ingenuamente que estiveram ali a discutir a paz entre os animais todos saírem do galinheiro e forem atacadas livremente. Bom, o facto é este, é que, tirando a União Europeia, que tem feito algum esforço concertado para atingir as metas da longínqua já Cimeira de Paris, tudo o resto está mais ou menos em roda livre. Biden, que começou o seu mandato por reverter a decisão de Trump de sair fora dos acordos de Paris, vai estar ausente desta cimeira. A explicação oficial é que tem mais que fazer, está muito ocupado com a cena de Israel, etc. Vai ser substituído por Kamala Harris. Mas a sua ausência como segundo maior poluidor do mundo e um grande produtor de energias fósseis é marcante para esta cimeira. Infelizmente o Papa também não estará, mas por razões de saúde. Não que a sua voz fosse necessariamente ouvida, mas pelo menos seria meditada e ele teria uma autoridade à parte aqui. Agora, isto vai durar até 12 de dezembro, eu não creio que se vá muito além do que foi ano passado em Sharm el-Sheikh, que foi um fracasso, enfim, praticamente em toda a linha. Podia-se dizer que se vai avançando com pequenos passos aqui e ali, mas a verdade é que os pequenos passos não são suficientes para a urgência que há em descarbonizar a indústria, sobretudo, que é o principal que está aqui em causa em cima da mesa.
Falta dar então esse salto. Terminamos com a importância da Cimeira do Clima, passámos pela Justiça, pela investigação e ainda pelo papel do Ministério Público. Desculpem-me insistir, o título deste episódio, com sonoplastia do João Martins. Para a semana, nova conversa e o regresso à atualidade.